de estar na liderança da igreja. Peça a Deus que o conduza a cada dia. E que nós, então, vamos ouvi-lo. Seja bem-vindo, pastor. Deus te abençoe. É uma grande alegria para mim poder me comunicar com vocês, mesmo à distância, nesse belo país que é a Nova Zelândia. Não tive o privilégio de conhecer pessoalmente, mas fotos com certeza e boas recomendações. Estive na Austrália, muitos outros países, mas a Nova Zelândia, eu creio que uma antecipação do paraíso, pelo menos é o que as pessoas me dizem. E que Deus possa abençoar a cada um de vocês aí, os brasileiros da diáspora que se encontra ali, e quem sabe de outros países, quem sabe algum de Portugal e de outros lugares também. I will be speaking in Portuguese because that's what I asked, and my PowerPoint is in Portuguese, so I have no option. Otherwise, we could have it. I mean, my sermon in English, but that was the original agreement, and at the last minute is very difficult to switch because I don't have the PowerPoint, as I mentioned, in English. Mas esse é um tema muito importante que nós vamos considerar aqui, e saudações do Ellen G. White Estate, da Associação Geral, e eu vou então compartilhar com vocês a minha tela para facilitar as nossas considerações. Eu espero que esteja tudo ok no visual para vocês. E o tema que o pastor Sérgio Monteiro me pediu para falar é sobre o movimento adventista e o dia da expiação. The Adventist movement and the Day of Atonement. That was the topic that the pastor asked me to speak. Então nós vamos avançar nessa direção. Esse é um tema muito importante, porque tem a ver com a nossa identidade. E a grande pergunta que surge antes de nós entrarmos realmente no tema é: se alguém perguntasse para você, por que você é um adventista? O que você diria? E a outra pergunta: o que significa essa história de 1800 responder? Se quiserem tirar uma foto, eu normalmente não compartilho meus PowerPoints porque já tive péssimas experiências com isso, mas vocês podem tirar fotos se quiserem e também gravar, tomar alguma nota de alguma ideia que, quem sabe, possa ser útil para vocês em nossas considerações. Como adventistas do sétimo dia, todas as nossas doutrinas, nossas crenças, são baseadas na Bíblia. E nossos pioneiros até diziam: nós não temos um credo como as demais denominações. O nosso credo é apenas a Bíblia, e a Bíblia só. Então, o adventismo surgiu com um compromisso não só com a pessoa de Cristo, como todos os cristãos procuram enfatizar, mas também com a palavra de Deus. Porque seria muito irônico eu dizer para vocês: eu amo muito a minha esposa, mas não gosto das ideias dela. Isso não funciona. Se você realmente ama a Jesus, você vai querer estar o máximo possível em sintonia com a palavra de Deus. E é isso que aconteceu com os nossos pioneiros também. Há um texto muito interessante que nós temos em Lucas, eu vou só pegar a Bíblia aqui, nesse momento. E esse texto de Lucas, se você tiver a sua, pode acompanhar também. Capítulo 21 é um capítulo muito significativo. É um dos 3 capítulos dos evangelhos que relatam sobre os últimos acontecimentos. E aqui mais especificamente os versos.
Haverá sinais no sol, na lua e nas estrelas. Sobre a terra, angústia. Haverá homens que desmaiarão de terror e pela pois os poderes dos e grande glória. E ao começarem estas coisas a acontecer, ou suceder, exaltai e erguei a vossa cabeça, porque a vossa redenção se aproxima. Esse texto é muito significativo e eu gostaria de chamar sua atenção para o contexto. Aqui você tem duas expressões, sinais, e depois você tem o abalo também. Mas vamos considerar um pouquinho. Aqui no início é mencionado que haveria sinais no sol, na lua e nas estrelas. Entre os sinais que nós normalmente identificamos como tendo a ver com o tempo do fim, é o grande terremoto de Lisboa, em 1º de novembro de 1755. E a pergunta é, por que Lisboa? Lisboa era tida como a rainha dos mares pelo seu ponto estratégico. Mas no dia 1º de novembro, um sábado, não domingo, como alguns dizem, mas um sábado, veio esse terremoto, o dia de Todos os Santos, quando os santos estavam na primeira missa nas igrejas, e nenhum dos santos pôde salvá-los. Os historiadores dizem que depois da queda de Roma, o mais importante evento que surgiu na história, que abalou a história da Europa, foi o terremoto de Lisboa, com significado religioso, cultural, filosófico. Até Voltaire escreveu sobre esse terremoto econômico, e Lisboa nunca mais voltou a ser o mesmo. Sendo no dia de Todos os Santos, aquilo foi um abalo na hegemonia católica, que, segundo eles, aquilo dava estabilidade, segurança ao povo. Mas nós também tivemos o dia 19 de maio de 1780, que aqui na Nova Inglaterra, estado de Nova York, outros lugares, o dia ficou totalmente escuro e na noite o sol, aliás, a lua com o formato de sangue. E também teve um significado muito importante. E então um dos aspectos, um dos eventos mais importantes até então foi o aprisionamento do Papa Pio VI, no dia 15 de fevereiro de 1798. Esse acontecimento, quando os exércitos de Napoleão, liderados pelo então general Berthier, que depois se tornou marechal, eu até tenho a biografia dele na minha biblioteca, aquilo foi tido por muitos levantando a pergunta: como? Se ele, o Papa, é o vigário filho de Deus, que cuida do seu povo, como Deus não o protegeu, permitindo que soldados do exército francês viessem ali e conquistassem Roma e o Vaticano e levasse o Papa preso, e ele morreu em cativeiro, no exílio? Isso tem que ter um significado profético. Nós costumamos marcar o início do tempo do fim a partir de 1798 pelo significado que teve, porque isso gerou um grande despertamento no estudo do elemento profético da Bíblia. Puxa, se Deus permitiu isso, o que tem isso a ver? E muitas pessoas buscaram o estudo do livro de Daniel e também do Apocalipse, tentando encontrar uma resposta para isso. Nós normalmente datamos da seguinte maneira. Nós temos o terremoto de Lisboa, 1755, depois o escurecimento do Sol e da Lua, 1780. Temos o aprisionamento do Papa Pio VI, em 1798, a queda das estrelas, em 1844.
Algumas pessoas dizem, alguns críticos dizem, sim, isso foi bom lá para aquela época. Mas os tempos mudaram e Ellen White e os pioneiros se anteciparam na datação desses eventos. Esses eventos vão ocorrer realmente antes, pouco antes da segunda vinda. É interessante esse argumento, mas o Dr. William Shea, que trabalhou na Associação Geral, um dos maiores teólogos que essa igreja já teve, ele escreveu um pequeno artigo de 2 páginas, onde ele argumenta da seguinte maneira: no livro do Apocalipse, você tem várias alusões a sinais cósmicos. Por exemplo, você tem as pragas ali, o sol esquentando, etc, etc, e assim por diante. Mas o único lugar no Apocalipse onde você tem essa sequência terremoto, sol, lua e estrelas é na abertura do 6º selo em Apocalipse 6, 12 e 13 e não no 7º selo, que seria a segunda vinda. Portanto, isto estaria anunciando a chegada do tempo do fim, que dali para frente o tempo não mais seria tempo normal, como cronologia, chronos em grego, de onde vem o termo cronologia, mas seria o eschaton, ou seja, um tempo especial na história, o tempo do fim. Agora, tem um ponto que eu gostaria de destacar ainda para vocês aí nesse lado. E esse ponto é o seguinte: no texto que nós acabamos de ler, que é Lucas 21, 25 a 26, há 2 expressões importantes. No verso 25 fala de sinais, ou seja, sinais cósmicos, e mais para frente, o verso seguinte, verso 26, fala do abalo das potestades do céu. E Ellen White faz essa distinção. Ela diz que o que ocorreu lá em 1755, 1780, 1833 foram sinais cósmicos. Mas antes da segunda vinda de Cristo vai haver o abalo das potestades do céu. Então não vai ser meramente meros sinais ou uma repetição desses sinais, como algumas pessoas dizem, mas serão abalos cataclísmicos muito mais intensos. É bom que você tenha em mente essa distinção, porque algumas pessoas não têm essa compreensão muito clara em sua mente, mas o próprio Cristo fala isso, que os abalos vão fazer com que pessoas desmaiarão de terror até. Quanto à questão do tempo do fim, se você tem dúvidas sobre isso, você pode ler essa tese de doutorado de Gerhard Fundel, que por coincidência foi secretário de campo da divisão de vocês no sul do Pacífico, sobre o tempo do fim no livro de Daniel. E tem essas várias expressões. Se você não tem acesso a esse livro, você pode baixar no site da internet a tese mesmo. É só colocar o nome do autor e o título e você vai encontrar ela gratuitamente na forma de tese, não de livro, que o conteúdo é o mesmo. Agora, quanto à expectativa, o indivíduo, veja, essa expectativa da segunda vinda em função dos sinais que ocorreram, não foi algo só aqui nos Estados Unidos, ocorreu ao redor do mundo, essa expectativa, isso que nós chamamos do grande movimento do segundo advento. Nós temos no Chile o padre Lacunza, você tem na Suécia, em diferentes, todos os continentes teve pessoas proclamando a segunda vinda naquela época. E aqui nos Estados Unidos, o indivíduo fundamental para a história do nosso movimento adventista foi Guilherme Miller. Guilherme Miller, estudando o livro do Apocalipse, ele chegou à conclusão de que desse sincronismo profético que nós vemos ali. Agora, antes de continuarmos, deixa só dizer uma coisa. Você pode se perguntar por que Guilherme Miller teve interesse no estudo das profecias. Ele era um deísta. Ele nasceu em lar batista,
se tornou um deísta, daquele Deus relojoeiro. E então, ele, depois de estudar os escritos dos filósofos deístas, ele chegou à conclusão que a Bíblia era cheia de contradições e até falava com os amigos: a Bíblia não se toma a sério porque aquilo é cheio de contradições. Mas ele teve uma experiência de conversão. E nessa experiência de conversão, ele chegou à conclusão, e tem muitos detalhes sobre isso que eu não vou mencionar. Eu até tenho um livro na minha biblioteca ali que ele não é o exemplar mesmo, mas um igual, onde ele lê um sermão e foi tocado num sermão intitulado O Dever dos Pais para com os seus filhos. E ele se sentia um filho fora do aprisco. Mas voltando à questão, depois ele falou para os seus amigos: vejam, a Bíblia é harmônica. Mas como, Guilherme, você nos dizia que a Bíblia era harmônica? E então ele disse: vejam, se vocês me derem tempo, eu vou que ela é estudo intensivo da Bíblia, começando em Gênesis 1:1 e terminando em Apocalipse 22. Mas é óbvio que para harmonizar a Bíblia, o elemento profético é o mais difícil. E tem vários outros estudos que ele fez e artigos, e eu tenho aqui. Ele, em realidade, tinha vários caminhos para chegar a isso, que é a síntese desse sincronismo profético. Mas um texto que o impressionou muito é Daniel 8:14, que você deve saber de memória. Esse texto foi fundamental nos estudos dele. Ali diz: até 2.300 tardes e manhãs, e o santuário será purificado. Em realidade, o termo purificado no original ali não é só purificado, significa restaurado, vindicado e purificado. É um termo bem amplo, mas, em outras palavras, é toda a reversão da obra desse chifre que começou pequeno e cresceu muito. E aqui você vai ver, nesse capítulo 8 de Daniel, a referência a animais, um carneiro e um bode. É muito importante, meus amigos, meus irmãos e irmãs, que esses dois animais, a única vez que eles apareciam juntos no cerimonial levítico, como você tem no livro de Levíticos, assim por diante, ali no Pentateuco, é no dia da expiação. Portanto, para um judeu que lesse esse capítulo, imediatamente já chegaria à conclusão que é um tema solene. Mas ali fala de um poder chamado chifre, que na cabeça de alguns sempre continuou pequeno, mas o texto diz que ele começou pequeno e cresceu muito até atingir os exércitos do céu. E ele realizou uma obra nefasta contra o sistema do santuário. E o texto diz que esse poder haveria de se voltar contra 5 coisas, pelo menos. Ele se voltaria contra o exército dos céus, ou seja, o povo de Deus, contra o príncipe do exército, que também é sacerdote, ou seja, Cristo, o serviço diário, a ministração diária do santuário, o próprio lugar do santuário e a verdade como integrada pelo santuário. Então, aqui você tem toda uma obra de falsificação contra o sistema bíblico de salvação. Mas aí surge um ser angelical, no verso 13, e pergunta: até quando vai continuar toda
até 2.300 tardes e manhãs, e o santuário em toda a sua amplitude seria restaurado, vindicado e purificado. O significado desse termo purificado, ele é a reversão de toda a obra de profanação muito. Tem, em pouquinhas palavras, um esboço que mencionamos. No livro de Levíticos, você tem o cerimonial típico. No capítulo 16, e depois você também tem alguns versos no capítulo 23. Mas aliás, Daniel capítulo do serviço antitípico, ou seja, do cumprimento desse cerimonial que tipificava, que antecipava o grande cerimonial do dia da expiação. Você sabe que o capítulo 7 e 8 de Daniel, eles têm um paralelo. Eles se repetem. O capítulo 8 não tem todos os animais, tem só 2, mas ele entra em mais detalhes. É interessante que o verso 9 a 14, no capítulo 7, fala de um juízo. Assentou-se o tribunal e abriram-se os livros, e foram julgados. Enquanto isso, no capítulo 8, a mesma cena ressurge depois da obra do chifre pequeno, como no capítulo 7, só que agora é a purificação. Então você vai ver que esta obra, no final das 2.300 tardes e manhãs, seria o quê? Uma obra de purificação que envolvia um juízo. Agora, alguns dizem, sim, mas esse juízo seria só contra o chifre pequeno? Mas não é isso que o texto diz apenas. Ele diz que sim, que esse chifre pequeno seria julgado, esse chifre pequeno que cresceu muito, mas diz que o juízo seria a favor dos santos. Por quê? Condenando esse, vindicando o seu povo. E vindicando o povo, estaria condenando esse poder opressor. Então você veja que tem os dois lados. No livro do Apocalipse, você tem uma alusão a isso no capítulo 11, os versos 1 e 19. O verso 1 fala de medir o santuário, o altar e os que nele adoram. Tenha em mente que, na linguagem apocalíptica, medir significa julgar. Você mede, você julga, você avalia. Então, o que significaria medir os adoradores do santuário, senão um juízo do próprio povo de Deus? E no verso 19 fala de uma cena onde o santuário é aberto e a arca do seu testemunho é vista. A arca do testemunho só era vista no dia da expiação. E por sua vez, no capítulo 14, 7, fala da chegada da hora do seu juízo, que é distinto do dia do juízo. Por quê? Como é que eu sei? Porque no livro do Apocalipse, o capítulo 14, ele fala, na primeira mensagem angélica, é chegada a hora do seu juízo. E depois dessa proclamação da chegada da hora do seu juízo, você tem dois outros anjos proclamando a sua mensagem, o segundo anjo, o terceiro. Aí no verso 13 você tem a bem-aventurança sobre os mortos. E no verso 14 em diante é descrita a segunda vinda de Cristo, que é o dia do juízo. Então, esta hora do juízo, que é distinta do dia do juízo, que começa com a segunda vinda de Cristo e continua até depois do milênio também, deve ser algo que acontece antes. Você podia me perguntar por que nós cremos num juízo
pré-advento investigativo do povo de Deus antes da segunda vinda. Deixa eu só lhe esclarecer uma coisa. Toda essa doutrina está baseada sob o fundamento do estado do ser humano na morte como um estado de inconsciência. A Bíblia diz em vários textos, e eu não quero gastar tempo com isso, mas vários textos falam do julgamento do povo de Deus. Ora, se a ressurreição, tanto a primeira como a segunda, já são a recompensa, porque de duas uma, ou você ressuscita na primeira ressurreição para a salvação eterna, ou vai ressuscitar na segunda para morte e condenação eterna. Se alguém tem que ser julgado, não é depois de ressuscitado. Deve ser julgado antes, porque a ressurreição já é a recompensa. Se o juízo fosse depois, então podia dizer o seguinte, olha, você veio aqui na primeira ressurreição dos salvos, mas você não é tão... Nós chegamos à conclusão pelo juízo que você não é tão bom assim. Então volta lá que você deveria ter ressuscitado na segunda. Ou na segunda, olha, lamentavelmente, falha nossa, você deveria ter ressuscitado na primeira. Não. A ressurreição precede, desculpe, o juízo precede o grupo que vai ressuscitar numa e noutra. E aqui você tem essa base, entre outros textos que falam do dia da expiação como um juízo do povo de Deus. Agora, Guilherme Miller, em seus estudos, chegou à conclusão de que às 2.300 tardes e manhãs, quando começaria essa purificação e juízo no santuário celestial, ele não cria que era o santuário celestial ainda, mas que terminaria em 1843. Perguntaram para ele depois, ele nunca marcou um dia. O que é isso? Ele disse, veja, eu creio que começa no equinócio da primavera, e que seria o dia 21 de março, sabe? Equinócio é aquele dia do ano, no primeiro semestre, e no segundo, onde a noite e o dia têm a mesma duração. Só que ele estava um pouquinho equivocado. No calendário judaico não seria bem isso. Mas depois Samuel Snow, que era um líder milerita, ele chegou à conclusão que esse período deveria terminar no 10º dia do 7º mês do calendário religioso judaico, que era o dia da expiação. E naquele ano seria dia 22 de outubro de 1844. Veja, Guilherme Miller havia chegado a uma conclusão muito interessante. E ele disse que as festas de Israel tinham dois tipos. Se você for ler lá no livro de Levíticos, você vai ver que tinha as festas da primavera e as do outono. E ele chegou à conclusão correta de que as festas da primavera apontavam para a primeira vinda de Cristo, e as do outono para a segunda vinda de Cristo. Portanto, o dia da expiação deveria ser o 10º dia do 7º mês. Só que Guilherme Miller, nesse artigo que eu mostrei aqui, ele enunciou, mas não desenvolveu, mas depois princípio e chegou a essa conclusão. Veja, quando e chegou o outono, toda a sua força, com toda a sua pujança. E finalmente chegou os mileritas, eles não também não vieram de Guilherme Miller, mas ficavam em reclusão, em oração, estudo da Bíblia em suas casas. Mas pelo menos Josué Himes e alguns outros poucos milleritas foram até a casa de Guilherme Miller. E alguns estiveram sobre essa rocha, que é chamada de a Rocha da Ascensão,
e você pode visitá-la ainda hoje, aguardando a segunda vinda de Cristo. Porque eles criam que Jesus viria do Oriente, e olhando ali para o lado da esquerda, você poderia ver o Oriente, e então eles esperavam que a qualquer momento Jesus viesse e queriam saudá-lo com alegria. Mas o tempo foi passando, a noite chegou e Jesus não veio. O dia 22 de outubro não foi o grande desapontamento, como algumas pessoas equivocadamente dizem. O dia 22 de outubro foi a grande esperança, a expectativa. O desapontamento chegou depois de o dia terminar. E diz à meia-noite, porque eles não tinham da compreensão de pôr do sol a pôr do sol, quando os relógios marcaram meia-noite, diz que os mireritas, e vários dão testemunho disso, sentiram um tremendo desapontamento e chegaram à conclusão de que finalmente sua esperança não se cumprira. E o dia 23 de outubro realmente foi o grande desapontamento dali para frente. Mas estava equivocado o cálculo profético? Não. O problema foi o que teria acontecido naquele dia. Agora, algumas pessoas dizem o seguinte, antes de avançarmos, deixa-me só destacar um ponto. Algumas pessoas dizem o seguinte, sim, o adventismo é um equívoco, porque já começou com um erro. Lógico, nós cremos que naquele dia 22 de outubro, Jesus passou do lugar santo para o Santíssimo para começar o juízo investigativo. Mas eles dizem, tá bom, mas Jesus, eles esperavam a própria vinda de Cristo, a segunda vinda de Cristo, ele não veio. Portanto, o adventismo é um movimento equivocado desde o seu início, da sua base. Quem tiver essa argumentação, a quem pensar dessa maneira, eu lhe dizia, cuidado com esse tipo de argumento, porque, como se diz em português, o tiro pode sair pela culatra. Se você crê que desapontamentos desqualificam movimentos, então nem cristão você deveria ser. Por quê? Em primeiro lugar, você verá que esse cálculo das 2.300 tardes e manhãs, começando em 457, começou com o desapontamento do cativeiro babilônico. Lembram que até num dos Salmos, Salmo 137, é dito ali que alguns pediam para os cativos em Babilônia cantarem, disseram, não, nós não temos como, só lá em Jerusalém, como vamos cantar aqui? Veja, do desapontamento houve a restauração e o povo de Deus saiu, os israelitas, os judeus saíram de Babilônia no início desse período das 2.300 tardes e manhãs e foram para restaurar o santuário, o templo de Jerusalém, a cidade e os muros. Por acaso a cruz também não foi um desapontamento? Com certeza. Basta você ler Lucas capítulo 24. No caminho para Emaús, Jesus encontrou 2 discípulos. E eles perguntaram, o que aconteceu? Não, nós estamos vindo de Jerusalém. Mas o que aconteceu lá? És tu o único que não sabe o que aconteceu lá, que Jesus de Nazaré, varão poderoso em suas obras, e assim por diante, eles tentaram ensinar o padre mais popular. Então, a cruz para os discípulos de Cristo. Mas do desapontamento veio uma restauração. Depois que eles compreenderam que Jesus havia ressuscitado dentre os mortos e compreenderam o que Jesus fez ali, um entusiasmo. E no final desse período das 2.300 tardes e manhãs, outra vez um desapontamento e uma restauração. Agora, saindo não de Babilônia, como você tem
verso 8, o Apocalipse tem o convite: sai dela, povo meu, para sua compreensão. Agora, desapontamentos, e alguns historiadores adventistas mais antigos se envergonhavam deles, mas eu lhe digo o seguinte: muitos desapontamentos são uma bênção e não uma maldição. Espero que esse não seja o seu caso. Algumas pessoas não cuidam da sua saúde, vivem de qualquer jeito, comem o que quiser, não dormem, não fazem exercício físico, vivem uma vida desregrada. Até que a coisa complica e eles são levados para a sala de emergências e para a UTI, e aí começam as promessas. Senhor, por favor, se você me salvar desta, eu estou disposto a fazer exercício físico, a cuidar da minha saúde, estou disposto até, se quiser, vegetariano. Senhor, se quiseres, eu posso até me tornar vegano, mas não deixa eu morrer deixando meu cônjuge vivo e meus filhos órfãos. Por favor, me tira dessa. Você percebe que muitas vezes desapontamento gera uma mudança de vida? E na história da Igreja Adventista, nós temos pelo menos 3 eventos equivocados, ou 3 coisas que foram mal compreendidas e que viraram bênçãos. Uma delas, o desapontamento. Por quê? Porque desapontamentos geram 2 coisas: ruptura com a tradição que você vinha alimentando ou vivendo, e um novo recomeço, um recomeço, melhor dito. E foi isso que aconteceu. Os historiadores hoje comprometidos com a fé adventista consideram o desapontamento como uma bênção e não uma maldição. Não fosse o desapontamento de 1844, os milleritas, que eram membros de tudo que é denominação diferente, evangélicas e protestantes, jamais teriam rompido com o credo, a força, o peso da inércia da tradição dos credos das igrejas. Mas foi o desapontamento que gerou isso. E o que foi que aconteceu? Os milleritas começaram a reestudar sua Bíblia, aqueles que deram origem ao movimento adventista do sétimo dia, para tentar encontrar uma resposta para o desapontamento. E eles diziam o seguinte: como pode? Nós usamos os melhores cronologistas bíblicos disponíveis, como Yale e Ferguson. O que está errado? E ao buscar uma resposta para o desapontamento, eles encontraram respostas não só para o desapontamento de 1844, mas para muitas outras perguntas que eles nem ao menos tinham feito. Isso gerou todo um processo de restauração da verdade bíblica, como o sábado, o estado do ser humano na morte, o dom profético e assim por diante. Agora, nós tivemos também um outro equívoco, que foi a teoria da porta fechada, the shut door theory, as we speak in English. Essa teoria da porta fechada era uma teoria de que não havia mais, a porta da graça havia se fechado, não havia mais o que pregar para o mundo, só para os ex-milleritas mesmos. E então foi o período da não missão. Não vamos pregar fora dos círculos milleritas, só aqueles que abraçaram o millerismo. Esse equívoco deu tempo para que as pessoas estudassem a Bíblia. Eu fui professor de teologia há muitos anos no NASP, e lecionei em outras instituições por aí afora um pouco também. E muitas vezes encontrei alunos que diziam o seguinte: professor, eu acho que eu deveria sair já a pregar a mensagem. Por que gastar 4 ou 5 anos estudando no seminário para me preparar para ser pastor? Eu já deveria estar pregando no campo. Cuidado de uma coisa: é complicado quando você tem zelo sem entendimento, sai a pregar sem ter uma mensagem,
E a teoria da não missão da porta fechada permitiu que os nossos pioneiros tivessem tempo para estudar a palavra de Deus. E o sistema de verdades presentes que nós herdamos dos pioneiros. Um terceiro e último equívoco que eu só estou mencionando aqui para sua informação, mas que não tem muito a ver com o tema que estamos abordando aqui, que é a questão do santuário e do juízo investigativo, é a teoria do antitrinitarianismo. Em realidade, os pioneiros, muitos deles não criam na doutrina da Trindade como nós cremos hoje, ou seja, que o Espírito Santo é uma pessoa também. Mas eu creio que aquele equívoco do antitrinitarianismo também se tornou uma bênção, porque a compreensão católica e protestante da Trindade é uma compreensão filosófica do Deus inamovível da E isso permitiu que eles reestudassem a compreensão de Deus, ou seja, a sua compreensão de Deus, de acordo com a Bíblia, e chegassem a uma compreensão bíblica da Trindade no seu santuário. E um texto fundamental foi aquele que diz, de Êxodo capítulo 25, verso 8, far-me-eis um santuário para que eu possa habitar movível da filosofia grega. Nós já falamos um pouco sobre isso. Eles tentaram encontrar uma resposta para o desapontamento e encontraram muitas outras respostas para perguntas que não tinham. Passavam a noite, muitas vezes, em estudo e oração. E Ellen White não veio para substituir a Bíblia. E eu gosto daquele pensamento de um autor que diz que a função de Ellen White não foi tanto de iniciação doutrinária, mas de confirmação doutrinária, porque ela não queria que o estudo da Bíblia cessasse e que ela tomasse o lugar da Bíblia. Não. A missão do dom profético dela é levar de volta as pessoas à Bíblia. Mas, depois do desapontamento na fazenda de Hiram Edson, no estado de Nova York, um lugar chamado Port Gibson, e que é um museu adventista, você pode ir lá. Nesse graneleiro, o galpão que você vê ali de cor mais cinzenta, Hiram Edson, com alguns amigos da região, estavam orando e chorando, buscando luz. E de manhã cedo ele convidou um amigo que um dos nossos historiadores, primeiros historiadores, Loughborough, identifica como tendo o nome de O.R.L. Crozier. Ele convidou esse indivíduo e disse, olha, vamos consolar outros mileritas da nossa região. E enquanto passavam por esse milharal aqui da esquerda, na frente do galpão, ele teve um insight ou visão, a compreensão de que no dia anterior Jesus não viria à terra, mas passara do lugar santo para o Santíssimo para começar o juízo investigativo. Ele depois publicou algumas dessas ideias nesse primeiro texto ali na revista Day Down, de março de 45, que foi encontrado não faz muito tempo, um exemplar, aliás, o artigo esse publicado, mas o artigo que realmente que abriu a compreensão foi esse do Daystar Extra, de 7 de fevereiro de 1846, onde ele lança praticamente a base da nossa compreensão do santuário. Ellen White depois diz que o Senhor mostrou a ela que Deus dirigira Crozier na compreensão e ao escrever esse texto na revista Daystar Extra. E esse converteu, aliás, deu a compreensão não só a Ellen White, mas a Tiago White e também José Bates e outros. Foi um artigo muito influente no início do movimento adventista.
A pergunta que surge antes de nós nos aproximarmos do final das nossas considerações é: o que, segundo a nossa compreensão bíblica, o que mudou em 1844? Jesus teria parado a sua intercessão, a sua mediação, e agora é só o juízo investigativo? Não, porque senão não teria mais graça, ou tempo de graça. Nada mudou. Ele continua como nosso intercessor e mediador. Mas o que aconteceu? Ele acrescentou a função do juízo investigativo e que se estende até o fim do tempo de graça. E por quê? Como é que eu sei que é isso? A compreensão correta? Muito simples. Porque ao longo havia o serviço diário da tarde. E no juízo, no dia da expiação, esses sacrifícios não cessavam, continuavam os sacrifícios da manhã e da tarde também, mas era acrescido de todo o cerimonial do dia da expiação. Então, o que Jesus faz hoje não é meramente a intercessão ou mediação, mas também o juízo. É uma somatória e não uma substituição. É importante esse tema com absoluta certeza. E é interessante o que Ellen White diz no livro Mensagens Escolhidas, volume 2, página 87. A verdade para esse tempo é ampla em seus contornos, de vasto alcance e abrange muitas doutrinas. Essas, porém, não são unidades destacadas de pouca significação. São unidas por áureos fios, formando um todo completo, tendo Cristo como centro vivo. Não é bonito essa declaração? Então, a nossa mensagem, as nossas doutrinas não são simplesmente uma pilha de tijolos. É uma parede sólida, com argamassa que a une, e Jesus Cristo é que a une de uma maneira maravilhosa. Ele é o centro vivo. Eu gosto muito dessa declaração da meditação matinal, Nossa Alta Vocação, de 10 de janeiro. E a minha declaração é a minha citação predileta de Ellen White. Cristo, seu caráter e obra. Então não é só a pessoa de Cristo, é a pessoa de Cristo, tudo o que ele é e tudo o que ele faz. É o centro e a circunferência de toda a verdade. Ele é a cadeia que liga as joias de doutrina. Nele se encontra o inteiro sistema da verdade. Então, como eu disse anteriormente, a nossa mensagem não é meramente uma pilha de tijolos, mas uma parede sólida. E nós vamos mencionar um pouquinho sobre isso. Agora, o que foi que faz a diferença? Porque Cristo todos creem. Agora, o que faz com que nossa compreensão da verdade bíblica seja mais completa, mais sólida? No livro Grande Conflito, Ellen White diz: o assunto do santuário foi a chave que desvendou o mistério do desapontamento de 1844. Revelou um conjunto, em inglês o termo é system, ou seja, sistema completo de verdades, ligadas harmoniosamente entre si, e mostrando que a mão de Deus dirigiu o grande movimento do advento e apontar a novos deveres ao trazer à lume a posição e obra do seu povo. Então o santuário foi a chave que abriu toda essa compreensão. Bom, em que sentido? Bom, vamos avançar um pouquinho aqui. O sistema de verdade, segundo a compreensão bíblica, que como nós temos, ela é integrada por dois fatores, o santuário e as 3 mensagens angélicas. Mas agora eu gostaria de lhe fazer uma pergunta.
O que é o centro da nossa mensagem? O que integra as nossas doutrinas? É Cristo ou é o santuário? Bom, alguns podiam dizer é Cristo. Bom, isso os evangélicos também dizem. Outros poderiam dizer é o santuário. Cuidado com isto. Eu lhe diria o seguinte: não é Cristo fora do seu santuário e nem o seu santuário vazio sem Cristo, mas o que integra a nossa mensagem é Cristo no seu santuário. Então, essa é a contribuição adventista. E quando se fala no santuário, nós não podemos deixar a cruz de fora, porque é a cruz onde foi oferecido o sacrifício expiatório. E hoje Jesus ministra no santuário celestial. Veja, os componentes que integram a mensagem adventista de acordo com os pioneiros são o santuário e as 3 mensagens angélicas. E Daniel 8,14 tem esses 3 componentes: o santuário, os 2.300 dias-anos e a purificação do santuário. E nós temos 3 mensagens angélicas. Os pioneiros, eu escrevi a minha tese de doutorado de PhD intitulado Santuário e as 3 mensagens angélicas, demonstrando como os pioneiros viam esse sistema de verdades que Ellen White menciona que o santuário abriu. E ali eu demonstro como a lei e o sábado, o ministério celestial de Cristo, a segunda vinda, a imortalidade condicional do ser humano, o dom profético, foram integrados ao santuário e também às 3 mensagens angélicas. Em outras palavras, o santuário é o que integra a nossa doutrina. Cristo no seu santuário e as 3 mensagens angélicas são uma proclamação escatológica para o tempo do fim deste sistema integrado pelo santuário. Veja, meus irmãos, eu não gostaria de complicar demais a coisa, mas esta é a nossa identidade. E você e eu, como adventistas do 7º dia, deveríamos compreender muito bem isso. Seria bom que você compreendesse a doutrina dos metodistas, dos batistas, dos luteranos, dos anglicanos, presbiterianos, para poder dialogar com eles. Mas se você não compreender muito, também não faz muita diferença. Mas se você é um adventista do 7º dia e não tem uma compreensão sólida da nossa doutrina, aí a coisa complica um pouco, né? Eu gostaria só de ilustrar isso ainda. Segundo os pioneiros da nossa mensagem, enquanto o santuário está sendo purificado no céu, sobre a terra as 3 mensagens angélicas são proclamadas, chamando a atenção para esse maravilhoso sistema de doutrinas integradas pelo santuário. E para elas eram degraus de uma escada que conduz à verdade presente. É óbvio que eles tinham mais interesse nas doutrinas distintivas, mas você pode agrupar todas as demais doutrinas da fé adventista nesse diagrama aqui. Eu gostaria de mencionar ainda que, se você tem interesse em compreender melhor a base bíblica para 1844 e a compreensão das 2.300 tardes e manhãs, tem esse livro, que é a edição de 1970, do Dr. Siegfried Horn e Lynn Wood, The Chronology of Ezra 7, e esse livro é um livro muito abalizado. Tem uma outra tese de doutorado, que é intitulada The Chronology of Daniel 9, 24 to 27, 1995, e então temos um livro de um autor brasileiro chamado Juarez Rodrigues de Oliveira, 2004. Eu até escrevi a apresentação do livro. E nesse livro ele faz um estudo bíblico, ou seja, exegético, com base na Bíblia, histórico, cronológico e astronômico. Por quê?
porque ali se cumpriu realmente um dos jubileus. E nesse sentido, e cuidado com a especulação posterior dos jubileus que alguns têm, mas 2.300 anos são precisamente, astronomicamente, um período completo. Se fosse um ano a mais, um ano a menos, não seria assim. É um estudo muito interessante que merece ser tomado em consideração. Quanto à questão desse sistema de doutrinas que eu mencionei, aqui está a versão original em inglês da minha tese, The Sanctuary and the Three Angels' Messages, Integrating Factors in the Development of Seventh-day Adventist Doctrines, de 1995 também, e aqui a versão em português, a nova, tem gráficos. Alguns dos gráficos que eu coloquei aqui estão disponíveis ali também. Isso é só para se alguém tiver interesse em estudar um pouquinho mais esse assunto da formação do sistema doutrinário adventista. Em realidade, mesmo dentro do Apocalipse, você vai ver que essa ideia do julgamento é central. Dentro dessas diferentes visões do Apocalipse e estas cenas do santuário que transparecem ao longo do Apocalipse. Portanto, é um ponto muito importante. É lógico, o tempo não me permite entrar em detalhes sobre isso, então não se preocupe com esse detalhe se não ficou claro, mas eu só gostaria de lhe chamar a atenção que dentro desse quiasma, ou seja, dentro dessa estrutura do Apocalipse, o julgamento ocupa um lugar central. E eu gostaria de concluir nossas considerações com Apocalipse 7 e os versos 9 a 17, e você podia me perguntar, antes da leitura desse texto, para que tudo isto? Em primeiro lugar, eu creio que os sacrifícios do Antigo Testamento, como Ellen White diz, o sistema do santuário do Antigo Testamento era o evangelho em símbolos. E o Novo Testamento é o evangelho em realidade. Então, o Antigo Testamento não é legalista, como algumas pessoas dizem, mas todo esse plano de salvação, ilustrado pelos altares patriarcais, pelo tabernáculo do deserto, pelo templo de Jerusalém e depois pela cruz e pela grande realidade da cruz e do santuário celestial, tudo isto tem um propósito apenas: a sua salvação e a minha salvação. E o objetivo de Deus é nos levar de volta ao seu santuário. E aqui no livro do Apocalipse, o capítulo 7, nós temos um texto maravilhoso. E aqui nos diz assim, vamos ler em conclusão com um pouco de paciência de vocês, porque é o clímax de tudo. E imagine você entre eles, entre os remidos, nessa cena apocalíptica. Depois dessas coisas vi, e eis grande multidão que ninguém podia enumerar, de todas as nações, tribos, povos, línguas, em pé diante do trono e diante do Cordeiro, vestidos de vestiduras brancas, com palmas nas mãos. E clamavam em grande voz, dizendo: ao nosso Deus que se assenta no trono e ao Cordeiro pertence a salvação. Todos os anjos estavam em pé rodeando o trono. Os anciãos, os 4 seres viventes, e ante o trono se prostravam sobre os rostos e adoravam a Deus. Dá a impressão agora que todas as criaturas celestes se unem ali, dizendo: Amém. O louvor e a glória, e a sabedoria, e as ações e graças, e a honra e o poder e a força sejam ao nosso Deus, pelos séculos dos séculos. Amém. Um dos anciãos tomou a palavra dizendo: estes que se vestem de vestiduras brancas, quem são e de onde vieram? Respondi-lhe: meu senhor, tu o sabes. Ele então me disse: são esses os que vêm de grande tribulação. Lavaram suas vestes e as alvejaram no sangue do Cordeiro, razão porque se acham diante do trono de Deus e o servem de dia e de noite no seu santuário.
E aquele que se assenta no trono estenderá sobre eles o seu tabernáculo. Jamais terão fome, nunca mais terão sede, não cairá sobre eles o sol, nem ardor algum, pois o Cordeiro que se encontra no meio do trono os apacentará e os guiará para as fontes da água da vida, e Deus lhes enxugará dos olhos toda a lágrima. Aqui tem um detalhe. Algumas pessoas leem Apocalipse 21, verso 22, eu creio que diz ali, nela eu não vi santuário. Veja que o apóstolo João não está dizendo que não há santuário, ele só diz que não viu, porque Deus é o santuário do seu povo. Mas aqui diz que os remidos adorarão a Deus dia e noite no seu santuário. Então a pergunta é, vai haver santuário ou não? Eu gosto da explicação do Dr. Richard Davidson, professor de doutrina do santuário da nossa Universidade de Andrews, e ele diz assim: o santuário sempre existiu de eternidade a eternidade como lugar de adoração de Deus, com uma função litúrgica, lugar de adoração. Mas no contexto do pecado, ele assumiu, além da função litúrgica, uma função soteriológica e salvação. Só que quando o pecado for finalmente erradicado do universo, não há mais razão para essa função soteriológica do santuário, mas continuará como o lugar de adoração. E o clímax de todo esse processo é levar de volta os salvos, ou aqueles que forem salvos, para o santuário de Deus, onde está o seu trono, e ter o privilégio de adorar a Deus e contemplar a sua face. Meu irmão e minha irmã, você não pode perder essa oportunidade. Se você não estiver entre esses que terão o privilégio de adorar a Deus por toda a eternidade no seu templo diante do trono de Deus, não compensou nem ter nascido. Como diz Ellen White, o céu vale tudo para nós, e se o perdermos, tudo perderemos. Mas que Deus abençoe você e a mim, para que nós não apenas compreendamos isso, mas tenhamos o privilégio de viver com Deus a eternidade junto no seu santuário. É o meu desejo e oração. Amém. Eu quero agradecer o pastor pela explanação para nós respeito ao santuário. Já ouvimos muito sobre o santuário, mas nunca assim completo. E tem explicado como o senhor tem feito. E creio que a gente não aprendeu tudo ainda, tem muito ainda para aprender, mas foi muito bom. E queremos te agradecer muito por isso. E o nosso futuro pastor também, que eu já nem considero futuro pastor, que é o nosso pastor, está ali, estou vendo ele ali. Dá um tchau para o pastor nosso ali, será o nosso pastor aqui lá de Barros, está vendo? Será o nosso pastor no futuro. Estamos aguardando que Deus te traga e instrui lá a imigração para fazer isso rápido. E em breve vamos te ver. Pastor Tim, Deus te abençoe, te ajude no teu trabalho. Eu sei que não é fácil, mas Deus já tem te ajudado até aqui e vai te continuar ajudando no futuro. Muito obrigado por ter nos atendido, ter atendido nosso pastor. Deus te abençoe grandemente. Com muito prazer, que Deus possa abençoar cada um de vocês individualmente nesses dias desafiadores. E meu grande amigo pastor Sérgio Monteiro, porque no passado a gente se conhecia antes de ele. Então, mas que Deus abençoe seu ministério. E também ao pastor Bob Larsen. Many blessings in your leadership, your ministry in this wonderful region of the world. Thank you. Yeah. Eu quero dizer que nós fomos privilegiados hoje com a tua presença pela internet
pastor Tim, mas também o pastor Sérgio e o diretor da nossa associação, que também está conosco. Muito obrigado. Pastor, we thank you so much because you spend your time with us today. Thank you very much. God bless you. Right, Josie. Vamos então. Esperar ele colocar a letra. Vocês conhecem a música, na verdade? Aquela famosa música da Casa do Pai. O pastor pregou que ele está nos convidando para a gente voltar lá para o céu, né? É a casa dele, né? O santuário é a casa dele. Então, vamos lá. Casa do Pai, não estava as janelas são abertas e a mesa sempre posta junto aos filhos ao redor e a porta escancarada é o convite da muralha fez em nós, na casa do Pai, há descanso para mim. Na casa do Pai, há questões de redenção. Na casa do Pai, há lugar aos pés de Cristo Salvador. Ele mesmo estende a mão, nos convida na casa do Pai. Na casa do Pai, há respostas para questões de perguntas sem sentido. O pecado prometido ao subisto caos do amor. Cristo dia foram pela morte silenciados, já não cabe mais. Na casa do Pai, há descanso para mim. Casa do Pai, há canções de redenção. Na casa do Pai, há lugar aos pés de Cristo Salvador. E Ele mesmo estende a mão, nos convida entrar na casa do Pai. E as coroas que nos deram são lançadas pelo chão, na presença do Cordeiro que nos trouxe ali. Na casa do Pai, há descanso para mim. Na casa do Pai, há canções de redenção. Na casa do Pai, há lugar aos pés de Cristo Salvador. E Ele mesmo estende a mão, nos convida na casa do Pai. E Ele mesmo estende a mão, nos convida entrar na casa do Pai.
final prayer. Pastor, can you hear me, Pastor? Pastor Tim, I know you make the sermon, but I would like to ask Pastor Bob to finish with a prayer for us. Can we? Please, that will be a blessing. Okay. Pastor Bob, please finalize with us with the prayer, please. Yes, certainly. Happy to pray. And just before I do, I want to say a big thank you to Dr. Alberto for your inspiring message. I heard everything because Clayton translated for me, and he did a fantastic job. So I've been blessed today by joining our friends here in Auckland, Brazilian Church, but also Sergio, and of course yourself, Dr. Trim. So it's been a wonderful experience today of worshiping. Let's just pray. Our gracious and loving Father, what a privilege to look back in history, right back into the Bible times, to see how your hand has led in so many different ways. And Lord, as we come down to our present day and age of this last part of the earth's history, we're just encouraged, again, Lord, to look into the sanctuary. And as Dr. Alberto explained to us, that we can't have a sanctuary without Jesus, and we can't have Jesus without the sanctuary. This is integral to our faith, and we thank you, Lord, for Jesus to bringing all these different parts together, especially as we look forward to the last part of the story of salvation being worked out on this earth before Jesus comes back again. So, Lord, thank you today for the blessings that we've received. May these messages stay with us as we continue to live for you day by day. I thank you, Lord, for Dr. Alberto. Pray your blessing upon him and his family. Of our friend Sergio over there in Sao Paulo, I pray your blessing on him, and just pray too that our borders will open up quickly so he can come here to New Zealand. We are praying that will be a reality very soon. But Lord, we leave all these things in your hands, and we just pray again as we surrender every day to you, that you will lead and guide us. I pray in Jesus' name. Amen. Amen. Thank you, Pastor. Thank you for everything. One more time. God bless you all. Okay. God bless. Quando eu saí desse lugar que Jesus eu parti estar meu Senhor, permaneça. Meu Senhor, minha habitar, Deus sempre tudo. Quando eu saí desse lugar que Jesus permaneça em mim. Permaneça em mim. Permaneça em mim, meu Senhor, Amém.